Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Nós fomos brindados por uma polêmica envolvendo o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o vlogueiro Felipe Neto, já que na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o prefeito mandou recolher uma revista, no caso de história em quadrinhos, em que havia um beijo homossexual, e o Felipe Neto, protestando contra essa decisão, acabou por comprar ou então difundir o máximo possível esse tipo de material, sem prejuízo de outros com temática LGBT para crianças e adolescentes. O que eu acho de Felipe Neto? Eu não vou me aprofundar muito no Marcelo Crivella, porque embora ele tenha um histórico não muito louvável, eu acho até que, de certa forma, existem certos materiais cujo conteúdo não é adequado para crianças. Até porque as crianças não têm maturidade psicológica necessária para fazer juízos de valor sobre esses materiais que estão sendo difundidos. E, portanto, claro, é óbvio que quando se coloca beijo gay ou coisa parecida, ou esse tipo de doutrinação disfarçada de bom mocismo politicamente correto, nós temos que ter muito cuidado com o que hoje está sendo transmitido para as crianças, né? Ou seja, certos grupos políticos, certos grupos ideológicos querem, de fato, remodelar o imaginário das crianças. E isso, claro, se aproveitando da sua imaturidade, se aproveitando, inclusive, da incapacidade que as crianças têm de depurar essas influências e, claro, tentando remodelar a cabeça delas, né? Então eu penso que um material desse de HQ, que tenha beijo gay ou material de temática LGBT, isso é um tipo de produto, por assim dizer, de conteúdo adulto e, portanto, completamente inadequado para as crianças. E mais, claro que essa temática, por assim dizer, ela tem um certo grau de radicalismo justamente porque tem um grande teor antifamília e um grande teor anticristão, diga-se de passagem. Mas já falando sobre Felipe Neto, o que eu acho muito pitoresco é que ele começou no YouTube atacando justamente essa cultura politicamente correta, esse pessoal LGBT que hoje ele puxa saco. E por que essa mudança de paradigma? Justamente porque ele está ganhando rios de dinheiro, está milionário, e, portanto, claro, ele virou a casaca porque era muito mais conveniente financeiramente para ele. Mas nós poderíamos realmente conjecturar o fato de que é muito grave que pessoas como ele tenham grande influência entre crianças e adolescentes e os pais não percebam o grau de perigo que há nesse tipo de influência. Eu estava vendo um dia desses o vídeo dele lá, em que ele estava em Uberaba, e ele estava, parece que, num hotel, reclamando porque havia uma festividade católica na Virgem Maria, e o pessoal estava soltando fogos. E ele, esse pessoal realmente é muito gente boa, não sei o que, ridicularizando esse povo porque estava manifestando sua devoção publicamente. E inclusive depreciando não somente essas pessoas cristãs católicas, como até mesmo a própria Virgem Maria, dizendo, será que a Nossa Senhora é surda? Não sei o que. Eu fico perguntando, você que é católico e você tem filhos, qual é o tipo de influência que este elemento vai causar na sua criança quando ele não tem respeito ao sentimento religioso dos cristãos e não tem mesmo respeito ao sentimento de uma cidade, porque, creio eu, Uberaba sendo uma cidade mineira, o catolicismo é muito forte no interior de Minas Gerais. Então, nós percebemos aquele tipinho da classe média alta, ou o riquinho, ou novo rico, descoladinho dos meios urbanos, arrogante, pretensioso, que não conhece as tradições locais de uma cidade do interior. E ele acha que, coitado, essa população de Uberaba tem que se sujeitar aos caprichos sonolentos do senhor Felipe Neto. E isso sem prejuízo de outros teores de conteúdo que ele divulga para as crianças. Dizem que ele divulga até Tinder,
falando sobre Tinder. Olha, que eu saiba, Tinder é um site de encontro de sacanagem. Ou pelo menos muita gente usa isso para fazer encontro. Olha só que nível de influência este cidadão tem sobre as crianças. E observem, são 34 milhões de inscritos. Analise isso em percentual com a população brasileira. São mais de 10% da população brasileira assistindo esse idiota. E mais, o Felipe Neto, divulgando material LGBT, dando uma de progressista, puxando o saco do PT, puxando o saco das esquerdas, ele dá uma de bom moço. Não, Felipe Neto, você não faz isso por ideologia, você faz isso por dinheiro. É só por isso. É por isso que você vendeu sua alma. É por isso que você vendeu suas ideias, você vendeu suas opiniões. E, portanto, de bom moço você não tem nada. O que nós podemos deduzir é que um sujeito desse nível é um mau caráter extremo. Mas o que é pior, pais não estão percebendo o quanto suas crianças estão sendo influenciadas por conteúdo negativo, de baixo nível e que serve para imbecilizá-las. Porque eu penso que as crianças, pelo seu grau de pureza, pelo seu grau de maturidade, devem ser protegidas de certos dilemas, devem ser protegidas de certos conteúdos nocivos. Muito pelo contrário, as crianças têm que ser ensinadas a ler. Por que não ler fábulas? Por que não ler contos infantis? Por que não ler algo de alto nível que possa estimular a imaginação das crianças? Mas nós somos uma era em que Felipe Neto é glamourizado, apoiado pelo YouTube, apoiado pelo Google, não? Tá ganhando dinheiro a rodo aí, é promovido, inclusive, não chama o pessoal, a mass media chama esse sujeito para fazer propaganda, vende-se inclusive bonecos, se não me engano, do irmão dele, sei lá o que, enfim, para crianças, tá? Enquanto isso, querem censurar Monteiro Lobato porque é racista, porque é sexista, porque não sei o que. Nós não temos que nos sujeitar ao politicamente correto. Nós não temos que aceitar a manipulação da consciência das crianças. O imaginário das crianças tem que ser trabalhado. Eu posso falar por experiência própria que na minha infância e na minha adolescência, esse tipo de material seria rejeitado de plano, causaria escândalo. E as pessoas teriam o mínimo de senso das proporções para perceberem o quanto é perverso o que está se fazendo com as crianças. Porque na prática nós percebemos que quando se divulga HQ de beijo gay ou coisa parecida, nós estamos vendo assim uma tentativa de erotização da infância. Muita gente não gosta disso, muita gente fica ofendida, é capaz de inclusive acusar você de fascista, de nazista, que você odeia homossexuais. Isso não tem nada a ver. Ninguém tem ódio homossexual, nada disso. Só que isso é obviamente inadequado. Porque há um componente erótico explícito. E teve gente fazendo paralelismos com a Branca de Neve e o príncipe se beijando, coisa parecida. Olha, primeiramente, não há paralelo algum entre contos de fadas, entre princesas que beijam príncipes. Porque esse teor não tem esse grau de erotização que tem, por exemplo, material LGBT. É muito simples. Nós observamos que quando uma mulher beija um homem de uma forma respeitosa, há, na verdade, um caráter familiar que nós vemos dos nossos pais. Mas com certeza nossos pais jamais seriam tão explícitos no aspecto do erotismo. Tanto é verdade que, por exemplo, na minha infância, o erotismo era uma coisa inexistente. Eu não tinha a menor ideia do que era sexo aos 7 anos de idade. E eu penso que as crianças têm que ser protegidas de coisas que não fazem parte da realidade delas. Porque dentro dessa coisa de HQ que tem beijo gay, também tem propaganda de educação sexual,
tem propaganda de incentivo à promiscuidade sexual. Não, viva a diversidade sexual. Eu acho muito interessante quando alguém usa essa palavra e não perceber o que sentido há quando você fala de diversidade. Bom, se existe uma diversidade, é diverso daquilo que nós concebemos como sexo, ou seja, a relação homem-mulher. O que pode ser diverso daquilo que é convencionado e daquilo que é naturalmente aceitável dentro da relação entre homem e mulher? A pedofilia, a zoofilia, a homossexualidade, a necrofilia, isso são diversos também. Como também a suruba pode ser diversa, como também muitos outros tipos de práticas sexuais que nós consideramos moralmente inaceitáveis, podem ser catalogadas como diversidade sexual. Então vejam que é muito subliminar a tentativa de manipular a consciência de nossas crianças e mais, quando não a revelia dos pais, às vezes até com a colaboração de certos pais. E isso é muito grave, porque as pessoas elas não estão observando o grau de perversão em querer direcionar as crianças a um tipo de comportamento que é não somente completamente inadequado, como também algo que viola o universo espiritual da criança. E vejam, por exemplo, essa questão do catolicismo. Esse sujeito falando Nossa Senhora, ela é surda, não sei o que, ou coisa parecida. Além do aspecto sexual que está implícito, ou melhor, até explícito, pode-se dizer, na divulgação que ele fez de temática LGBT e etc. Por outro lado, também existe o elemento antirreligioso, o elemento de ódio ao cristianismo. E Felipe Neto não nega esse ressentimento e esse ódio. E isso sem prejuízo de outras coisas que envolvem o nome dele. Tipo, por exemplo, vídeo íntimo de Felipe Neto. Será que esse pessoal está sendo tão idiota e não perceber o grau de perversão? Será que o pessoal não está percebendo o grau de canalice em torno disso? Então, meus amigos, é isso. É muito grave o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma geração sendo perdida. Nós estamos vendo uma escala de valores sendo demolida. E tudo por um sujeito que na prática só quer encher os seus bolsos de dinheiro. É basicamente isso. E em nome disso, toda uma geração é imbecilizada, toda uma geração é idiotizada. Ao invés de nos darmos o trabalho de estimular a imaginação da criança para coisas boas, para coisas puras, para coisas decentes, pelo contrário, nós estamos pregando a lascívia, nós estamos pregando a imoralidade sob a aparência de bom mocismo. Então, meus amigos, um grande abraço.